Fala aí, galera, salve, salve geral, mais um momento aí, tamo junto nessa, é nós, estamos aí na caminhada e também no 1000 grau, né? Daqui a pouco eu vou pra igreja, né? Daqui a alguns minutinhos. Hoje eu cheguei mais cedo, você vai ensaiar, né? Vai ensaiar, hoje é o culto das crianças, então, como eu tô com meia hora pra fazer nada praticamente, ficar de bobeira aqui, então eu vou tirar uns minutinhos aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus, mensagem profética, mensagem bíblica. E hoje, como é um dia tão marcante, tão especial, tão maravilhoso, tão tudo, hoje é domingo no Japão. Hoje já é o último dia do mês, né? 31 de março de 2024. Então, eu quero trazer alguns minutinhos da palavra de Deus. Sempre é bom a gente trazer um vídeo, trazer uma live, trazer um momento, tamo junto nessa. Eu acredito que Deus, ele se agrada, né? Ele fica feliz quando a gente faz o melhor. E o melhor é você buscar Deus, né, mano? E eu quero trazer esse vídeo aqui, esse momento tamo junto nessa, assim. Aqui na minha mão já está a Bíblia Sagrada, a poderosa Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de homens de Deus. Além de falar de homens de Deus, vamos falar também de uma cura, né, que aconteceu. Porque Deus, ele se manifesta através dos milagres, né? E Deus, ele faz o impossível virar possível, porque ele sabe todas as coisas. É tão maravilhosa essa passagem, porque um homem aqui vai ser curado. Um homem vai ser curado, um profeta vai profetizar em nome de Deus. Vai acontecer tanta coisa aqui, até mesmo uma pequena discórdia, realmente é verdade que vai acontecer, porque esse rei, ele não era Deus, mas o outro rei que queria abençoá-lo com presente, com roupa, com dinheiro, achou que ele poderia curar. Ele era só um simples homem, um simples rei, que tinha o seu império, seus soldados, então ele tinha o seu poder ali, de mandar naquelas pessoas. Mas o poder supremo vem do Senhor. O poder supremo é de Deus, do soberano, tudo fiel. Então aconteceu o seguinte, né? Que esse soldado, ele estava muito doente. Esse soldado, ele era o preferido do rei. Era o predileto, né? Então, o que acontece? Quando as pessoas vê que tem alguém que é predileto, aquele que é o mais tratado, aquele que é o melhor, aquele que faz tudo, aquele que se dedica mais, as pessoas realmente têm um carinho por essa pessoa. Mas ali estamos falando de soldado. Não é diferente de pessoas comuns normal não, porque pessoas, tudo são pessoas. Ali só é um cargo maior porque era um oficial do governo, né? Então, normalmente, eles têm os seus privilégios, quando é um bom soldado, eles têm o seu ganha-pão, eles têm suas mordomias, eles têm o que eles quiserem poder fazer, eles fazem, porque eles são autoridade. Mas eu digo a vocês, a maior autoridade é lá dos céus, Deus todo fiel e poderoso e maravilhoso. Então aconteceu o quê? Esse homem, ele ficou doente. Todo mundo fica doente. Nessa vida não existe ninguém blindado. Todo mundo está sujeito a pegar uma gripe, a pegar uma doença, a pegar alguma coisa que tem a ver com enfermidade. E tem umas coisas que é verdade. Tem pessoas que buscam a doença e tem pessoas que contraem sem querer, querendo. Pela pandemia, ou talvez pelo momento, ou por talvez não estar usando uma máscara, ou estar num ambiente que não é adequado, acaba ficando doente. Mas muitas das vezes tem pessoas que pegam AIDS porque procura essas coisas. É igual uma relação de um pecado. É sujeito a ter AIDS. Por exemplo, vou estar dando aqui um exemplo, né? Eu vi na televisão ontem essa matéria. Eu assisti ontem, eu mostrei pra minha esposa. O que está tendo de pessoas aidéticas lá no Brasil é muita gente, muito jovem, por causa de dinheiro, por causa de prostituição, e porque eles acabam gostando de homem gostando de homem, então acaba contraindo doença. Aí eu assisti esse documentário ontem, eu vi os rapazes falando, muitos fazem por dinheiro,
muitos não usam preservativo e acaba pegando ou sífilis ou a AIDS. Eles dão um comprimido lá tudinho para viver mais. Mas eu tive uma amiga, né, que morreu de AIDS. Eu pude ver ela quase todos os dias que eu morava perto dela. Então ela morreu. E era uma doença que, meu Deus do céu, foi feio, hein? Foi feio a morte dela. Terrível. Então, tem doença que as pessoas, elas procuram a doença. A Bíblia fala que é pecado fazer isso, então é pecado. Não vou dizer que só homem com homem que pega AIDS, pega sífilis, porque não é verdade. Mulher com homem também pega AIDS, mulher com mulher também pega AIDS. Se não usar preservativo, se não se prevenir, pega AIDS. Tem pessoas mesmo que são casadas, têm seus cônjuges, eles caem em adultério, acaba levando a AIDS, a doença, para dentro do lar, para a esposa ou para o marido, por causa da traição. É pessoas que às vezes não tem culpa, não tem nada a ver, acaba pegando do companheiro, por vacilo e porque também não vigia todos os dias. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser vigilante, temos que vigiar. E a Escritura, ela fala isso. Antigamente, havia muito pecado. Lembra naquela época de Sodoma e Gomorra? Ali falava que tinha muitos tipos de doença. E essa doença que mais matava era a doença da AIDS. Mas eles não falavam que era a doença da AIDS. Falavam que era um outro tipo de doença. Mas a que matava naquela época era a AIDS mesmo. Não tinha um remédio, não tinha um coquetel igual tem hoje. Hoje as pessoas ainda conseguem amenizar. Igual o rapaz falou na televisão onde eu estava assistindo. Hoje diz ele que está melhor que antes, tomando remédio. Como ele tivesse antes sem a doença, estaria pior. Essa foi a explicação dele na televisão. Eu estava só assistindo ali. Cada um faz o que quer com a própria vida. Ninguém tem direito de opinar na vida de ninguém. A não ser quando você é pai, você é mãe, tem seus filhos pequenos de menor, você pode opinar e intrometer na vida deles. Você manda neles, você cuida deles, é dono do nariz deles. Depois que eles cresceu, cada um segue seu barco. Fica de maior, cada um segue a sua vida. Eu não me intrometo na vida de ninguém. Mas também não gosto que ninguém intromete da minha. Mas pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, isso aí já é bíblico, né? Você tem que fazer porque Deus, ele fala que você tem que levar o ID. Então esse soldado aqui, ele tinha uma doença, né? Uma doença muito conhecida chamada lepra, né? E ele não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus, porque se ele tivesse acreditado, ele nem servia esse rei que ele serve, né? Mas ele pegou essa doença, ele contraiu isso, e o rei falou para ele que iria para um outro rei, que o outro rei iria curar ele. Foi uma empregada que falou que conhecia um profeta. Só que aí esse rei achou que o profeta era esse rei. Mas a empregada está falando do profeta Eliseu, que podia curar ele. Porque Eliseu fazia as coisas tudo em nome de Deus. Então aconteceu que ele foi curado. Eliseu falou para ele, vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Ainda esse soldado era mal criado, desobediente e cheio de marra. Falou assim, não poderia ser num rio mais perto da minha casa, um rio mais limpo. Ainda, além de ser curado, ainda exigente. E no final foi tão interessante, é só um resumo aqui, né? E no final ele ainda foi ingrato. Ele falou que não poderia adorar o Deus que curou ele. Tinha que adorar o outro Deus também. Ele tinha 2 deuses, o Deus verdadeiro e o Deus de imagem. Cara, que absurdo. Além de ter a cura, além de ter a vida salva, curada, né? Salva não, curada, né? Porque a salvação ele não queria, não. Não queria. Além de ter a vida curada, ainda preferiu, ainda serviu o rei da Síria, lá, o rei deles lá, que eles têm os costumes. Cara, é uma passagem, uma mensagem muito top da galáxia, porque às vezes as pessoas seguem deuses aí, mas nem sabem a finalidade. Às vezes o Deus que eles segue, nem cura eles, nem ajuda eles, nem fala com eles, eles acham que tá falando, tá abençoando, tá ajudando. Mas isso aí também é escolhas de cada um, né? Cada um tem seu Deus, cada um segue a sua doutrina, cada um segue o que quer, né? A vida é um livre-arbítrio, né?
Eu acho isso muito bonito, quando a pessoa entende, compreende que é um livre-arbítrio. Mas vamos falar um pouquinho desse homem aqui, lendo a palavra de Deus, que eu não tenho muito tempo. Daqui a pouco eu já vou para a igreja, daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos a gente vai para a igreja. Deixa eu ver que oração. Pera aí. Vou ligar o carro aqui, ver que oração. Daqui 10 minutos. Daqui 10 minutos eu tenho que cultuar Deus. Já tô na porta, é só atravessar a rua que tá na porta. As crianças já estão lá, minha esposa também, só falta eu. Então vamos ler assim. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 adiante. É alguns versículos da palavra de Deus. Não é muito versículo, mas é só esse verdinho aqui, ó. Esse verde, mais esse aqui, ó. Pouquinho, mas passa rapidinho. Eu quero fazer mais essa introdução quando eu estiver lá em casa com mais tempo, porque tem muitas partes aqui onde a gente pode trazer mais introduções da palavra de Deus, onde Deus ele fala aos nossos corações, ele usa os mensageiros, pessoas que entendem, compreendem que Deus é bom o tempo todo, e eu compreendo da palavra de Deus. Eu entendo que Deus é o melhor do mundo e é verdade. A cura de Naamã é o tema aqui hoje. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército da Sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios havia levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então já vimos aqui que essa menina era uma empregada. Havia uma guerra, eles venceram a guerra e eles pegaram essa menina para trabalhar para eles. E essa menina conhecia um profeta chamado Eliseu. Isso é verdade? Quantas pessoas fazem em nome de Deus? Aqueles que vivem o evangelho, aqueles que portam a Bíblia, aqueles que vão à igreja. É importante que você vá à igreja. É importante que você cultue a Deus, adore a Deus, agradece a Deus. Porque Deus, ele fala os nossos corações. É verdade? Então aconteceu que essa menina sabia que o patrão estava doente e precisava ser curado. E essa menina, ela conhecia esse homem que poderia fazer esse milagre. E ele era um profeta. E esse profeta, o que aconteceu? Ele fazia as coisas tudo em nome de Deus. Então aconteceu aqui o seguinte, que essa menina falou para o patrão, e o patrão, ele ia ser curado, mas não agora. E aconteceu o quê? O patrão foi falar com o rei. E o rei fez o seguinte: o rei sabia que um outro rei poderia não curar esse soldado. Ele poderia fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas aqui é tão interessante que esse soldado aqui, ele vai ser curado através de Eliseu. Mas graças a essa menina, por ela mencionar que existe um profeta que poderia curar o soldado, o Naamã. Então esse rei, ele soube que poderia ser curado, e fez uma carta, enviou uma carta e enviou para o outro rei. Só que chegando lá, o que aconteceu? Esse rei falou assim, que ele entregou a carta, aí ele entregou também levou umas coisas para dar de presente, porque já que vai curar ele, então vai dar uns presentes, vai beneficiar ele e vai deixar ele feliz, né? Mas o rei falou assim: pega essas coisas e leva daqui. Porque quando ele leu a carta, ele achou isso um absurdo, uma ofensa, né? Porque ele não era Deus, né? Ele não podia fazer nada pelo soldado. Então ele pegou essa carta, ele rasgou a carta e mandou pegar as coisas e levar tudinho para lá. Eles poderiam estar começando aí até mesmo uma briga, porque isso aí seria uma blasfêmia muito grande, né? Poderia gerar uma briga. Então o que aconteceu? É tão interessante essa mensagem que Deus, ele fala os nossos corações. Aguenta aí, ó. Olha como que é da hora.
Então Naamã foi falar com o rei e contou que a menina tinha dito. O rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 60 quilos de ouro e 10 mudas de roupa finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para representar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, exclamou. Olha como que é tão interessante essa mensagem aqui, porque ele pegando essa carta, ele achou que poderia fazer alguma coisa para ajudar o soldado, mas eles não iriam ajudar o soldado, porque essa carta já estava ofendendo, né? Estava ofendendo o rei que recebeu a carta. Ele não era Deus, então não tinha como ele curar esse soldado. Não tinha como. Levou a prata, levou as roupas, achando que o dinheiro vai curar as pessoas, achando que o material pode comprar a saúde, pode comprar a vida, pode fazer o milagre. Não faz milagre. Só quem faz milagre é Deus. Deus envia médico dos médicos, doutores para curar as pessoas, é verdade. Mas aqui, essa passagem, um rei que não poderia fazer nada. Não tinha autoridade. A autoridade é do Senhor. A autoridade é do soberano, de curas, de milagres. Então aconteceu aqui o seguinte. Ele ficou muito bravo. Porque ele falou assim: eu quero que você cure o meu soldado. Era o melhor soldado dele. Era o predileto. Eu quero que você cure. Como tivesse obrigando, mandando. E aquele dinheiro, aquelas roupas, aquelas pratas, não servia de nada. É tão interessante essa mensagem. Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus, que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga? E o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Tá vendo? Tô vendo aqui a hora, que oração, para não perder a hora do culto. O profeta Eliseu soube que havia acontecido e mandou dizer ao rei: porque o Senhor está tão preocupado? Manda que este homem venha falar comigo. Eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. É tão interessante que Eliseu, ele descobriu, né, que o soldado Naamã tinha ido até o rei. Ele descobriu, ele sabia. É aquela história, né? As notícias, ela fica no ar. Todo mundo comenta, todo mundo fala. E um vai levando pro outro. É assim que é a notícia. Às vezes na televisão, às vezes um amigo, um colega, um conhecido. Sempre alguém vai contando para alguém. Chegou até Eliseu. Aí Eliseu falou pro seu empregado, né? Que poderia ajudar esse soldado. Eliseu fez, né? Que poderia ajudar esse soldado. Então, Eliseu mandou o empregado falar com Naamã. Olha só. Por que o Senhor está tão preocupado? Manda este homem que venha falar comigo. Eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que eu oraria ao Senhor, o seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Ainda que ele fosse curado, ele era um cara muito folgado. Esse soldado era folgado. Além de estar doente, queria exigências no rio que ele quisesse, não no rio aonde o profeta falou. As coisas de Deus é aonde Deus fala, não aonde as pessoas querem. Por isso que o ser humano ele é muito mal ingrato, as pessoas são mal agradecidas, mal ingrata,
Às vezes tá com a cura na porta de casa, tá com as curas, tá com a benção e dispensa ela. Dispensa por não ter tanto discernimento, tanta inteligência e dispensa ela. Orgulho, a soberba, é fogo, mano, é fogo. Faz a pessoa sentir o bambambam, né? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Ele queria também que Eliseu fosse até ele, não o empregado, mas Eliseu, ele enviou para o empregado levar a mensagem. Vá até o rio, 7 vezes mergulhe. Tanto Eliseu quanto o mensageiro, o empregado, eles poderiam curar esse homem, porque a mensagem de Deus foi enviada. Poderia qualquer pessoa chegar com essa mensagem e falar para ele: vai no rio e 7 vezes mergulhe e depois você sobe que vai ser curado. A mensagem de Deus é para todo mundo que quer levar. O evangelho é uma verdade, uma realidade. Ele ficou bravo, mano, porque ele queria que Eliseu fosse lá, não o empregado. Ele sentiu ofendido, sentiu, porque ele era um soldado, era um oficial. E tem gente que se acha o dono de tudo, o melhor. Às vezes a pessoa tem um cargo, tem um trabalho, tem uma coisa superior a alguém, se acha mais só por causa disso. Uma superioridade que, meu Deus do céu, contamina o coração. A soberba, né? Isso aí é triste, porque Deus, Jesus, ele fala que ninguém é melhor que ninguém. Existem cargos que as pessoas têm que respeitar, é verdade, é verdade. Tem que ter um tom de palavra para falar com importância, igual você vai num fórum, você vai com um juiz, ou falar com um policial. Você tem que falar com respeito, não é? O pai e a mãe também tem que falar com respeito, não é? Amigo, colega, também tem que respeitar amigo, colega. Mas existem situações que tem que respeitar. Tem que ter o português bonito, a palavra polida, coisas, lugares, momentos. É assim, isso é verdade. Ele foi embora bravo, então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que é que o senhor não pode se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e saía como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora que eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel, aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, a Deus vivo, a que sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixa que eu leve para casa 2 mulas carregadas da terra, pois agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e ofertas que são completamente queimadas a nenhum, a não ser Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse. Gostaria que eu me perdoasse uma coisa, que é o seguinte: quando eu estiver de acompanhar o meu rei, o templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus e boa viagem. Então, já vimos aqui que ele foi... Que mosquito chato, mano. Deixa eu tirar esse mosquito aqui, peraí. Mosquito chato, hein? Será que ele saiu? Deve ter saído. Então, vamos voltar lá. Então já vimos aqui, ele ouviu o que o profeta Eliseu tinha falado. Então ele foi lá, ele mergulhou, como aconteceu, foi curado, deixou de arrogância, deixou de marra e mergulhou 7 vezes. Foi curado, foi moldado, foi transformado. Ele queria abençoar Eliseu, mas o Deus, ele faz coisas de graça, não é gratuita. Deus não é materialista. Ele queria dar as coisas, mas o profeta não quis. O profeta fez o que tinha que ser feito: entregar, abençoar, entregar a mensagem, né? Abençoar com a cura, porque Deus, ele é abençoador e galardoador. E aqui já vimos também que Naamã, ele, por mais que ele foi curado,
ele mencionou aqui. Eu tenho um outro Deus da Síria, o Deus de Rimon, no templo de Rimon, Deus da Síria. Eu tenho que ir lá adorá-lo. Você não pode adorar dois deuses. É um Deus só. Ou um ou outro. É igual um time de futebol. Você só tem um só. Não pode ter dois. Ou você tem o que você gosta, dá para escolher outros, mas é diferente aqui, porque aqui é Deus, né? Mas o futebol também. Eu tenho um time só que eu gosto. Só gosto do São Paulo. Não gosto de outro, não. E Deus, acredito que é a mesma coisa, mano. Não podemos comparar com um time, né? Um clube, né? Mas gosto é gosto, não se discute. Não dá pra adorar dois deuses. Não dá. E também não dá pra você torcer pro São Paulo e pro Corinthians. Não dá. Ou é São Paulo, ou é Corinthians. É tão interessante essa mensagem aqui, porque aqui vimos que Deus é bom por curar a gente. Ah, cito aqui. Deus ele é bom por curar a gente, por abençoar a gente, por ajudar a gente, por transformar a gente, por deixar a gente alegre, a gente feliz, maravilhado. E depois no finalzinho aqui, Eliseu disse: boa viagem, adeus e boa viagem, siga em frente, né? E as pessoas, elas são praticamente assim, né? Muitas delas, né? Elas são curadas, elas são ajudadas, né? E no final, a pessoa não reconhece, né? Não reconhece, não agradece e dá as costas como fosse um dia após outro dia. Não é assim, mano. A gente tem que entender quando a gente tem uma doença, quando a gente passa por situações, a gente vê o poder de Deus sendo manifestado, a gente tem que ser grato, né? Reconhecedor. Que nem eu aqui hoje, né? Hoje aqui sou um mensageiro da palavra de Deus. Hoje não dei aquela mensagem da palavra igual eu faço lá em casa. Talvez porque o culto já vai começar daqui a pouco. Eu tô olhando muito pra hora. O mosquito também entrou aqui dentro do carro aqui. Atrapalhou. E Deus tá falando de Deus. Ficava toda hora pra lá, pra cá, atrapalha. Não dá pra ter uma concentração também, né? Mas com isso, deu para trazer uma breve mensagem com leituras. Espero que vocês gostem aí. Mas quando eu chegar em casa eu faço uma melhor. Essa semana vai ser sobre o profeta Eliseu. Essa semana sobre Eliseu e as curas que acontecem. O poder de Deus é manifestado. Então, vou ficando por aqui. Que Deus o abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Tamo junto nessa final de semana. Vai pra igreja, cultuar a Deus. Agradecer, porque Deus, ele é bom demais o tempo todo. E faltando 5 minutos pro culto, beleza? Então, espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente, é nóis. Salve, salve geral. E ótimo dia 31 de março de 2024. O último dia do mês hoje, hein? Olha, o último dia do mês. Você ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, uma cura, um poder sendo manifestado. Grandes coisas Deus ele faz. E hoje aqui eu fui um mensageiro da palavra de Deus para trazer as boas novas. Mesmo o tempo sendo curto, a gente tenta fazer o melhor. É de coração. Deus conhece meu coração. E que Deus abençoe todos vocês. Falou, fica na paz. É nóis. Fui. E que Deus abençoe a todos. Jesus ama vocês. Beleza? Top 10, mano.